Mateus 13. Mateus 13 é importante porque faz parte de um forte ensino de Jesus. Jesus Cristo, ele se devotou a falar sobre o reino dos céus. Está todo mundo já conectado aqui? Então põe aí o plug na tomada, põe a sua, entre em sintonia com aquilo que a gente está falando, porque nós vamos falar um pouquinho nessa meia hora, temos só meia hora para passar isso, nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes que Jesus ministrou, o reino dos céus. Você viu nas aulas anteriores de que os homens, especialmente de Israel, estavam buscando um reino físico, um reino humano e um reino material. Prevalecer sobre o Império Romano, quebrar o jugo do Império Romano. E vem Jesus com uma mensagem diferente, dizendo: não espere o reino entre os homens, espere o reino dos céus. O reino dos céus é mais forte, é eterno, é sublime, ele é permanente, ele é duradouro, ele é definitivo. O reino dos céus não vem com aparência humana, não vem com poderio militar, não vem com poderio bélico, mas ele vem para se manifestar nos corações. Ele tem uma natureza diferente, ele tem uma característica diferente. E então Jesus, por meio de parábolas, ele começa então a explicitar o que vem a ser o reino dos céus. Já que esse é o tema, e já que este é o reino que devemos de fato esperar, então, como é o reino dos céus e como é que ele se manifesta? E é por isso então que ele vai ministrar 7 parábolas nesse capítulo 13, então exemplificando o que vem a ser o reino dos céus. Mateus 13, a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Primeira parábola, ela tem a importância de revelar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é frutífero nos corações apropriados. Diga, o reino de Deus é frutífero nos corações apropriados. Enquanto o povo buscava o reino dos homens, que seria visível e que seria geral, Jesus está apresentando o reino dos céus, mas com uma peculiaridade, de que o reino dos céus só seria visto e só seria experimentado naqueles cujos corações forem apropriados. E ele explica isso, porque o reino dos céus, ele é uma manifestação da semeadura, da lei da semeadura, onde você semeia e colhe. Mas uma semente que cai à beira do caminho, ela não pode aprofundar na terra, porque ela ficou tipo num cimento. Vêm as aves dos céus, comem a semente e levam embora. Então não tem como produzir. E Jesus explica que essa condição é aquele que ouve as palavras do reino, mas não entende. Ele não compreende com um coração de fé. E então vem o maligno e arrebata e rouba aquela semente plantada no coração, e aquela semente não pode produzir, e aquela pessoa fica privada da manifestação do reino dos céus. Você já deve ter tido essa experiência de ter falado de Jesus para muitas pessoas. Alguns recebem, mas outros zombam e vão embora. Eles não entendem a palavra, eles acham que é loucura, ou acham que não é para eles. E o que o diabo faz? Ele se aproveita deste espírito de incredulidade, dessa dúvida, ou dessa não aceitação do evangelho, e rouba até o pouquinho que tinha, tira do coração da pessoa, e o reino não pode se manifestar naquela vida. Há um segundo terreno, que é a semente quando ela cai num terreno rochoso. Há um pouquinho de terra, mas há uma terra superficial.
a semente cai nesse pouquinho de terra, ela logo começa a crescer, porque tem um pouco de terra, mas a rocha abaixo da terra impede de que as raízes se aprofundem. E a Bíblia diz que vem o sol, e porque essa semente não tem raízes profundas, seca, queima essa pequena planta e ela não pode frutificar. Jesus diz que essa é a condição daquele que ouviu a palavra com alegria. Ele logo recebeu a palavra com alegria, mas ele não aprofundou as raízes. E aí vindo a perseguição, de repente a perseguição do marido, a perseguição da esposa, a perseguição dos colegas de trabalho, dizendo, você virou crente, agora você é Bíblia, agora você só vive com a Bíblia debaixo do braço. E ele começa a pensar, puxa, eu vou perder a sociabilidade, eu vou perder a amizade. E aí de repente, vindo as perseguições, sendo uma semente de raízes rasas, não profundas, essa pequena plantinha não prevalece diante da oposição e da dificuldade e ela morre. Então o reino dos céus, ele não pode ser experimentado de forma superficial. O reino dos céus não será entendido por aqueles de terreno rochoso, onde se recebe com alegria de imediato, mas não se prevalece. O reino de Deus, a gente precisa prevalecer no reino e precisa aprofundar as raízes. Há uma terceira condição em que essa semente cai entre os espinhos e ela começa a crescer. Mas Jesus explica que estes espinhos representam os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas. É quando o evangelho se contrapõe às vantagens da vida. De repente ele pensa assim, bom, estou diante de possibilidades, eu vou crescer, mas para crescer eu tenho que abrir mão da verdade, eu tenho que abrir mão do evangelho. E então ele fica entre a cruz e o punhal. Ele pensa, bom, para eu seguir o evangelho, eu vou ter que seguir de uma forma correta e abrir mão dos prazeres deste mundo, das vantagens enganosas deste mundo, e a pessoa fica então numa encruzilhada. Para onde ele vai? Ele vai para o reino ou ele vai para conquistar esse mundo? E muitas vezes esse mundo, muitas vezes não, esse mundo sempre será sedutor e apresentará vantagens momentâneas, mas que trarão perdas eternas. E muitas pessoas, por causa dos cuidados deste mundo, preocupações deste mundo e a sedução das riquezas, muitos acabam optando pela sedução das riquezas e optam por esse largo caminho que traz vantagens imediatas, mas que cerra a porta da vida eterna. Esses espinhos, Jesus diz, que agem sobre esta semente, tornando essa pequena plantação também infrutífera. Mas há um quarto terreno, quando essa semente cai num terreno bom, num coração receptivo, num coração que está disposto a crescer e a renunciar e a conhecer o Senhor. Então, de uma semente, ele consegue 30 outras sementes, de uma semente, 60 outras sementes, de uma semente, 100 outras sementes. Então, o reino de Deus cresce e frutifica num coração apropriado. Então, diga, o reino dos céus é frutífero somente nos corações apropriados. Há uma segunda parábola que ele vai compartilhar aqui, nos versículos 24 a 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não. Replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio,
atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O joio será jogado fora e queimado, mas o trigo será juntado no celeiro do Senhor. Essa parábola nos ensina que o reino de Deus é essencialmente constituído de filhos gerados pela autêntica semente de Deus, enquanto que o joio é gerado por sementes autenticamente semeadas pelo diabo no meio do reino de Deus. Há uma distinção entre o trigo e o joio. O trigo representam aqueles que foram gerados pela palavra de Deus. O reino de Deus é constituído de filhos e filhas que foram essencialmente nascidos de novo pela semente da palavra de Deus. Amém? Então, por que do joio? Porque enquanto os filhos estavam crescendo no reino de Deus, veio o inimigo deles e semeou uma semente maligna. E semeou o joio, que se parece com o trigo, mas na essência ele não é. Então ele anda entre os crentes, ele caminha entre os crentes, ele aparentemente tem boas obras, mas ele não foi nascido de novo. Ele não foi gerado pelo Espírito de Deus. Mas por que ele está no meio da igreja? Porque ele foi gerado pelo diabo, com a intenção de, por meio do joio, semear intrigas, semear discórdias, semear dissensão, semear confusão, atrapalhar. Tentar fazer com que o reino de Deus se torne uma coisa mesclada e confusa. Mas o reino de Deus não é confuso, o reino de Deus é autêntico, é verdadeiro e é puro. E alguns perguntaram, se não é então trigo, se é joio, Senhor, deixa tirar o joio, para que o trigo cresça à vontade. E Deus falou assim, não, porque ao tirar o joio antes do tempo, pode arrancar o trigo também. É ou não é? Você não percebe que tem muitos escândalos no meio da igreja que tentam tirar os crentes da igreja? Os escândalos que acontecem e que de repente o trigo acaba se sentindo ofendido e ele se sente escandalizado. A intenção do diabo é exatamente isso, é semear o joio no meio do trigo para promover discórdia, escândalo e confusão. Então o Senhor disse, não, deixe que eles cresçam juntos, porque de certa forma isso também aperfeiçoa a nossa fé. No meio das dificuldades que a gente encontra no reino de Deus, que não é oriundo do reino, mas é oriundo da ação maligna no meio do reino de Deus que semeia o mal. Mas isso também promove crescimento para os cristãos. E o Senhor disse que eles cresçam juntos, mas naquele dia, que o pastor Raimundo pregou na aula anterior, naquele dia os anjos de Deus separarão primeiro o joio, e então o joio será queimado. E depois o trigo será recolhido no celeiro do Senhor. Os maus serão apartados dos bons, mas isto só acontecerá naquele dia, no dia escatológico, no dia profético, quando o Senhor separará uns dos outros. Amém? Então, quando você está na igreja, você não deve ficar pensando, olha, aquele lá é joio, aquele lá é trigo, cuidado com o joio, porque na verdade a gente não sabe quem é joio nem trigo. Você pode lidar, às vezes, não é com o joio. Às vezes é um crente, mas é imaturo ainda. É um crente ainda carnal. Então você não pode sair por aí apontando o dedo dizendo, olha, é joio e é trigo. Porque quem fará esse julgamento é o Senhor no seu devido tempo. Hoje, precisamos amar a todos, mas ficar esperto. Ficar esperto. A gente tem que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Ok? Ter discernimento e caminhar com maturidade. Mas o reino de Deus, ou o reino dos céus, nos apresentará essa duplicidade de realidades. Por isso a gente tem que ficar atento. Nem tudo que reluz é ouro. Ok? Terceira parábola, Mateus 13, de 31 a 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou
e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Essa terceira parábola, que é a parábola da mostarda, nos ensina o seguinte, que o reino de Deus é pequeno quando introduzido na terra, e amplamente abrangente na sua extensão gradativa pelo mundo. Ou seja, começa pequeno, mas depois ele se torna extraordinariamente grande. Você faz parte de um reino extraordinariamente grande, ainda que ele tenha que se apresentado ao mundo como algo pequeno e insignificante. É a parábola da mostarda. Uma vez Nabucodonosor, no Antigo Testamento, teve um sonho. E naquele sonho, ele viu uma estátua, cuja cabeça era de ouro, os ombros eram de prata, a cintura era de bronze, as pernas de ferro e os dedos, ferro e barro. E quando Nabucodonosor teve essa visão, ele era o rei da Babilônia, quando ele teve essa visão, Daniel interpretou que a cabeça de ouro representava o Império Babilônico, os ombros de prata, o Império Medo-Persa, cinturão, a cintura de bronze representava o Império Grego, as pernas de ferro, o Império Romano, que foi dos dias de Jesus, e os dedos de ferro e de barro, um ressurgimento do Império Romano, que provavelmente é o que temos visto hoje, lá na Europa, o mercado comum europeu, embora tenham outros nomes hoje, mas é um tipo de ressurgimento de um império. Ok, queridos? Que foram os impérios que passaram pela história. Mas a Bíblia diz que enquanto Nabucodonosor sonhava com essa estátua que representava os impérios mundiais, depois de levantada essa estátua, uma pedra foi tirada do monte sem a ajuda de mão, e era uma pedra pequena, mas essa pedra bateu nessa estátua e desmantelou, esmiuçou essa estátua. E o que vem a ser essa pedra? O reino de Deus na pessoa de Jesus. Pequeno, atirado sobre esses impérios. E Daniel interpretou dizendo que não havia nem menção, que a pedra bateu com tanto ímpeto nessa estátua que ela se esfarelou. E nem se havia menção de que um dia houvera uma estátua naquela proporção. Mas essa pedra, ela foi crescendo, 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 até encher toda a terra. Ou seja, o reino de Deus que bateu nesses impérios, começa pequeno, mas ele cresce, e ele cresce, e ele cresce, e ele enche toda a terra. Assim é o reino dos céus. O diabo fica procurando colocar na nossa cabeça uma mensagem enganosa, dizendo, você é crente, você é pequeno, você é minoria. A mensagem que você prega é insignificante. Olha a proporção das religiões e veja a porcentagem de crentes. E com isso, é como no ano político, né? Que faz-se de tudo para poder dizer que o candidato adversário está pequeno nas pesquisas. Então o povo pensa, eu não vou votar em derrotado, eu vou votar em vencedor. E aí vai lá e vence e vota no outro. E depois, na hora da eleição, a gente vai descobrir que muitas dessas pesquisas foram enganosas, para tentar prejudicar o outro. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Ele é pequeno na manifestação no mundo, mas ele cresce, e ele cresce. E nós fazemos parte de um reino sobrenatural e sobrenaturalmente grande, que se estende gradativamente pelo mundo, conforme a visão de Abacuque. Eis que a glória do Senhor encherá toda a terra, como as águas cobrem o mar. Como as águas cobrem o mar. Vamos para outra? Mateus 13, versículo 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado.
O reino de Deus é como o fermento que uma mulher escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Essa parábola nos ensina de que o reino de Deus é altamente eficaz quando age secretamente no íntimo dos corações. A semente de Deus na minha vida e na sua vida, ela é tremenda. É como uma mulher que introduz um pouco de fermento em 3 medidas de farinha no íntimo. Ela esconde dentro. E depois já não consegue mais separar o que é farinha, o que é fermento, até ficar tudo levedado. O reino de Deus, quando entra no meu coração, ele absorve todas as áreas da minha vida, a minha forma de pensar, de sentir, de decidir e de agir. E é assim que tem que ser feito na nossa vida. O reino de Deus tem que entrar nessa dimensão em nossa vida até nos envolver por completo. Diga para o seu vizinho, deixa o reino de Deus te envolver por completo. Aleluia. Vamos para Mateus 13, versículo 44, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Eu queria me deter, embora existem mais duas outras parábolas, mas eu queria ficar nessa 44 pela importância dessa parábola. Eu quero que você repita após mim. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Queridos, eu acho que essa parábola aqui é a mais profunda que você tem que prestar atenção, na riqueza de detalhes. Que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. Tesouro oculto. Se ele está oculto, ele precisa ser descoberto. O reino dos céus, ele é algo caro. Ele não está na superfície. Ele precisa ser desejado. Ele precisa ser buscado. Porque é um tesouro oculto no campo. E que um homem encontrou esse tesouro. E o que ele faz quando ele encontra? Ele esconde de novo. Por que ele esconde? Se você encontra uma coisa extremamente preciosa, você esconde de novo, porque você fica com medo de que alguém roube. Você fica com medo de que alguém pegue aquilo. E o que ele faz? Ele vai e esconde. Mas por que ele já não pegou aquilo? Por que ele já não se apossou daquilo? Por que ele teve que esconder primeiro? Me ajudem, porque essa parábola é importante. Por que, Dulce? Sim, então, mas por que ele não comprou na hora? Porque ele não tinha o dinheiro. Ele escondeu porque ele não tinha o dinheiro. E como ele conseguiu o dinheiro? Ele vendeu tudo o que ele tinha. E ele fez isso com alegria. Ele escondeu o tesouro porque ele não tinha como comprar. E essa é a palavra central dessa parábola. Ele teve que abrir mão de tudo que ele tinha para conseguir o dinheiro. E com o dinheiro daquela grande renúncia, movido de alegria, extasiado de alegria, ele abriu mão de tudo com alegria. E ele veio e comprou aquele campo. Isso nos diz o seguinte, queridos, que o reino de Deus só o possui quem abre mão de tudo, movido por alegria. É um tesouro oculto no campo, é um tesouro a ser descoberto. Mas a grande pergunta que eu quero fazer a você agora, nesse finalzinho de reflexão, é a seguinte: muita gente quer o reino, mas não abre mão dos outros valores. Ele quer adquirir o campo, mas ele não está disposto
a esconder isso porque em reconhecimento que ele não tem ainda como comprar. Ele precisa entender o que significa isso. Olha, o reino que eu estou adquirindo agora, esse campo que eu estou adquirindo agora, eu não tenho como comprar. E a única forma de comprar é saindo, abrindo mão de tudo, vendendo o que eu tenho. Isso não está falando de realidades monetárias, de você vender patrimônio, de você vender casa, mas diz que você tem que abrir mão dos seus valores, dos valores deste mundo presente, para que, com essa grande renúncia, você possa voltar e adquirir com o preço da renúncia feita. Que fique claro na sua mente o seguinte, que você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a mamão. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Você não pode servir a Deus e ao mundo. O próprio Senhor Jesus disse que quem se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Porque não há como coadunar, não há como conciliar essas duas realidades. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, e que o homem o encontrou e depois escondeu de novo. E movido de alegria, vai, vende tudo o que ele tem, e aí depois vem e compra aquele campo. Não há descoberta do reino de Deus se não houver renúncia. Precisamos renunciar. E quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar o filho, quem amar a condição social, quem amar qualquer coisa mais do que ao Senhor, não é digno de mim. Assim é o reino dos céus. E nós devemos ter essa percepção para que o reino de Deus seja assimilado no nosso coração. A sexta parábola é a da pérola, que foi avaliada. O da pérola avaliou várias outras pérolas, mas quando ele encontrou aquela de maior valor, ele vendeu tudo que ele tinha e ele adquiriu aquela grande pérola. O reino de Deus, ele precisa ser avaliado no nosso coração. Quais são os valores? O reino de Deus vale muito mais do que qualquer outro valor que eu possa ter. Em último lugar, a da grande rede que pescou muitos peixes, bons e maus, mas naquele dia os peixes bons são separados para um lado e os peixes maus são jogados fora, mostrando através dessas 7 parábolas que o reino de Deus se manifesta dessa forma. Vamos, com gratidão, receber o reino de Deus no nosso coração. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, por Mateus 13, que nos revela o Teu reino de uma forma singular. Que este reino, que não está na superfície, mas é como um tesouro oculto no campo, e que alguém o encontra, e movido de alegria, esconde de novo, porque reconhece que ele não tem como comprar aquele campo. E então ele precisa sair daquele lugar, vender tudo o que ele tem, abrir mão dos seus valores, e então voltar e adquirir aquele campo com o preço da renúncia. Sabemos que a salvação é gratuita, e essa parábola apenas nos mostra sobre a nossa necessidade de metanoia, de arrependimento, quando mudamos a mente, mudamos o coração e mudamos as nossas ações, abrindo mão da nossa velha vida, dos nossos antigos valores, por conta de um reino sublime, de um reino eterno e de um reino maravilhoso. Graças te damos, recebemos com alegria a Tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.